Houve um 7 de setembro que determinou a independência brasileira em relação à coroa portuguesa. Houve um outro 7 de setembro, no qual o presidente da República foi às ruas esticar a esgarçada corda da democracia no Brasil. Como se movimentam, depois deste dia, as forças políticas no país? Para onde vai o governo e para onde vão os partidos de oposição? Como prospectar as eleições de 2022? Algumas perguntas para o entrevistado de hoje do Opinião Pernambuco, o cientista político Túlio Velho Barreto, da Fundação Joaquim Nabuco. Eu sou Estela Maris Saldanha e este programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM, pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Túlio, muito grata pela sua presença aqui no Opinião Pernambuco. Olha só, eu sei que todo mundo já comentou, analisou, esmiuçou aí aquelas manifestações do 7 de setembro com os pronunciamentos aí do presidente da República. Mas, para a gente começar, eu queria ouvir sua opinião, uma breve análise sua sobre aquele dia, aquele episódio, mas já trazendo aí um elemento para que você possa contemplá-lo, que é o fato de nem o Supremo Tribunal Federal, nem o Tribunal Superior Eleitoral terem sido emparedados com aquelas manifestações, como eu suponho pretendia o presidente Bolsonaro. Bom, boa noite, Estela, é um prazer estar aqui participando do Opinião Pernambuco. Veja bem, eu acho que a primeira coisa importante para ressaltar em relação às manifestações de 7 de setembro é de que a liderança dessas manifestações coube ao presidente da República. Esse é um fato inédito na nossa história. O 7 de setembro é uma data muito marcada por solenidades militares, formais, onde normalmente não se faz nada parecido com campanha eleitoral, com convocação das pessoas para irem às ruas e, sobretudo, para se manifestarem contra os poderes da República. Então, se houve uma liderança que centralizou a convocação daquelas manifestações, foi o presidente da República, não foi nenhum líder de um segmento social específico, uma liderança política, vamos dizer, de um patamar menor do que o titular do Executivo. Então, esse é o primeiro fato que eu gostaria de destacar. O segundo fato é a maneira em que foram conduzidas aquelas manifestações, em Brasília e em São Paulo, sobretudo, com a participação do presidente da República e os discursos que ele fez. Quer dizer, se criou um clima de campanha eleitoral antecipado. Esse é outro aspecto. O outro é o conteúdo das falas do presidente da República, que foram bastante virulentas contra os poderes constituídos. O 7 de setembro terminou por não emparedar, vamos assim dizer, no contexto da sua pergunta, o Supremo Tribunal Federal nem a Justiça Eleitoral. Não fez com que o poder judiciário representado pelo Supremo Tribunal Federal se sentisse acuado, emparedado. Nem a Justiça Eleitoral, que ficou até um pouco à margem, vamos dizer, dos debates posteriores àqueles fatos. O que aconteceu foi que o presidente da República teve que recuar em relação ao discurso. O que está por trás disso a gente não tem muito claro. Se desenha aí um acordo político para a superação dessa crise momentânea, mas o certo é o seguinte, o Jair Bolsonaro foi o Jair Bolsonaro durante o 7 de setembro. Quer dizer, ele foi aquilo que ele vem sendo desde sempre, sobretudo a partir do momento que assumiu a presidência da República. Ele mudou um pouco o comportamento de lá para cá? Sim, mudou, e criou até insatisfações em relação à sua base mais radicalizada. No entanto, o que está por trás disso, a gente ainda vai
ter que analisar com mais calma as consequências desse recuo. E se ele vai deixar de ser o Jair Bolsonaro de sempre. Bom, e quando você fala em recuo, você está se referindo àquela carta, né, que foi redigida pelo ex-presidente Michel Temer, e que ele se recoloca na carta. Alexandre de Moraes, o ministro do STF, deixa de ser tratado por canalha, como foi tratado lá nos comícios, para ser tratado como jurista e como professor. Aí, pegando o gancho aí dessa carta, eu queria trazer para você os dados de uma pesquisa que foram feitas ali na Avenida Paulista. São pesquisadores da USP, e a pesquisa é coordenada pelos professores Márcio Moreto e Pablo Hortelado. E nessa pesquisa que eles fizeram ali no calor das manifestações, para saber a quem os manifestantes atribuíam inimizades ao presidente da República, deu lá, em primeiro lugar, o STF com 59%. A esquerda com 17%, imprensa 15%, Congresso 3%, governadores 1%, CPI da Covid menos de 1%. Aí eu te pergunto o seguinte, como é que fica, então, o presidente com essa base dele de apoio, 59% achando que o STF é o principal inimigo e agora com essa carta de retratação dizendo não é nada disso, foi um mal-entendido. Como é que você acha que isso vai reverberar nessa base, se pode corroer um pouco essa base de apoio? Sim, na verdade, a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro ela vem se corroendo ao longo do governo dele, em função, particularmente, da figura do presidente da República, do discurso e de outros acontecimentos em torno da política, né? Acontecimentos políticos, como, por exemplo, a liberdade conquistada pelo ex-presidente Lula, anulação do processo, transferência de alguns processos para Brasília, de Curitiba para Brasília, etc. E o fato de o ex-presidente Lula recuperar os seus direitos políticos. Tudo isso terminou contribuindo. A saída de Moro do governo. Quer dizer, se a gente olha para o início do governo Jair Bolsonaro e olha para cá, comparando, né, a gente vai ver que vários segmentos já se afastaram do governo, né, e são segmentos que não vão necessariamente para uma posição mais progressista, uma posição de esquerda, uma oposição até democrática, né, num sentido mais amplo, mas fica ali flertando com o autoritarismo e se posicionando contra o presidente da República. Essas manifestações, por exemplo, posteriores a 7 de setembro, que ocorreram naquele final de semana, já indicam isso, né? Porque Vem para a Rua, o movimento Brasil Livre, tentaram se colocar como uma terceira via, né? Nem Lula, nem Bolsonaro. E esse era um segmento que se desgarrou da base de apoio do ex-presidente, do presidente Jair Bolsonaro. Bom, então isso vem ocorrendo já há algum tempo. Pois não? Não, aí você falou dessas manifestações do dia 12, né, que comandadas ali pelo MBL e o Vem para a Rua. Aí eu vou pedir para você analisar o fato de essas manifestações não terem aglomerado muita gente. Uhum. Esse é um fenômeno que a gente está acompanhando, né? A gente pode falar que na semana passada ocorreram 3 manifestações diferentes, né? No dia 7 de setembro, teve a manifestação pró-governo e teve a manifestação que já ocorre há muito tempo, desde os anos 90, do Grito dos Excluídos, que junta movimentos populares, sindicatos, setores progressistas da Igreja Católica, etc., etc. Bom, um favorável ao governo e outro que defendia, no âmbito de várias questões, o impeachment também de Jair Bolsonaro. E, no final de semana seguinte, uma manifestação pedindo o impeachment também, né, do Jair Bolsonaro. Então, são manifestações diferentes que se colocam no campo favorável ao Jair Bolsonaro e contrário ao Jair Bolsonaro. Só que o setor contrário
não tem como constituir uma unidade, pelo menos nesse momento. Por quê? Porque os movimentos estão ocorrendo com o horizonte das eleições de 2022. E aí o projeto político, o projeto econômico, o projeto de sociedade, enfim, desses dois segmentos são diferentes, daquele segmento mais progressista, mais em torno de posicionamentos à esquerda ou centro-esquerda ou no campo democrático, desses outros que vieram se manifestar posteriormente, que defendem, talvez, uma terceira via, né? Ou se coloca essa ideia de uma terceira via. Como a questão econômica é importante e é fundamental, mais do que importante, é fundamental, isso diferencia muito esses movimentos. Por um lado, o movimento que se desgarrou da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro defende a política ultraliberal do governo, que vem desde Temer, na verdade. Temer é um ator político que entrou nessa história, não foi à toa, né? Foi porque ele foi o protagonista da retirada de Dilma Rousseff do poder, com um projeto, o Brasil uma ponte para o futuro, né? Que já é um projeto ultraliberal, só que faltava a ele a legitimidade para tocar todas aquelas reformas. No caso de Jair Bolsonaro, ele conquistou isso nas urnas. No entanto, em função do perfil dele, da instabilidade política, que é o campo onde ele se sente à vontade para, vamos dizer, reinar, entre aspas, enfim, prejudica a economia enormemente. Por isso que Temer foi pensado para tentar agora, porque ele representa esse segmento, né, dos agentes financeiros, agentes econômicos, mesmo do setor produtivo, que quer uma estabilidade para a manutenção do projeto econômico em curso por Jair Bolsonaro. Então, daí dificulta uma unidade das oposições que querem a retirada de Jair Bolsonaro ou querem um outro governo que não a reeleição do Jair Bolsonaro em 2022. A gente tem 1 minuto e meio para fechar esse bloco. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você achar que não dá para responder em 1 minuto e meio, a gente faz um intervalo e você responde depois. Mas é exatamente pegando esse mote aí das manifestações do dia 12, comandadas pelo MBL, que é nem Lula, nem Bolsonaro, né? Tentando aí emplacar uma terceira via. Você acha que há tempo ainda para se configurar essa terceira via? Porque até agora as pesquisas, os analistas, todo mundo prospecta uma divisão no eleitorado. De um lado, Lula, do outro lado, Bolsonaro, e ninguém da terceira via decolando. 1 minuto. Se você acha que não dá, eu chamo o intervalo. Tá, não, eu posso dar uma resposta e a gente pode retomar. É muito difícil, Estela, no meu entendimento, porque a terceira via, na verdade, é composta por uma série de atores políticos, não há uma unidade na terceira via. Então, só isso já dificulta você ter uma candidatura que vá quebrar uma polarização, que é uma polarização que é histórica no Brasil. Vou fazer um intervalo, então. Você foi até mais sucinto do que eu esperava. Um intervalo e a gente continua no próximo bloco, tá bom? Você que está em casa, não saia daí. O entrevistado de hoje do nosso programa é o cientista político Túlio Velho Barreto, que está fazendo aí uma análise da conjuntura política brasileira depois das manifestações do dia 7 de setembro. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a democracia brasileira e os desdobramentos das manifestações do último dia 7 de setembro. Eu sou Estela Mares Saldanha e converso com o cientista político Túlio Velho Barreto, da Fundação Joaquim Nabuco. Lembrando para você, mais uma vez, que este programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Túlio, a gente fechou o bloco anterior, você falando aí que acha difícil que se configure aí uma candidatura viável de terceiro
de terceira via, né, como uma via alternativa, uma candidatura que possa ameaçar a polarização entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Aí, pegando também o que a gente conversou um pouco no bloco anterior, que foi aquela manifestação, as duas manifestações pró-impeachment, a dos excluídos, do dia 7, e a do MBL, do dia 12, se você acha, a essas alturas do campeonato, se essa possibilidade de abertura de um processo de impeachment prospera. Bom, enfim, todas as razões para que houvesse um impeachment do Jair Bolsonaro, elas foram dadas, e vamos dizer, quase que desde sempre, desde o momento em que ele chegou ao governo, em função do histórico, mas, sobretudo, a partir das medidas que ele foi adotando, o comportamento dele, os discursos, a manutenção da visão dele com relação a vários aspectos, como a defesa da ditadura militar, de torturadores, e, particularmente, o enfrentamento, né, que ele se dispõe a fazer e a convocar a população que engrosse as fileiras desse enfrentamento em relação aos outros poderes da República, né? Isso é algo consagrado não só na literatura da ciência política ou da sociologia política, mas é algo incorporado ao senso comum, né? Você só tem uma república funcionando ou um Estado-nação funcionando de forma a se garantir o Estado democrático de direito, se você, seja no parlamentarismo, seja no presidencialismo, uma monarquia, enfim, você tem que ter os poderes, né, estabelecidos para que se garanta ali o Estado-nação, a república, a monarquia. Né? E o que o Jair Bolsonaro faz é o tempo todo tentando o enfrentamento em relação aos poderes constituídos, ao poder judiciário e ao poder legislativo. E como o modus operandi dele é sempre ter inimigos declarados como os principais naquele momento, né, já foram outros e mais recentemente tem se concentrado no poder judiciário, mas já foi o poder legislativo também, né, e vira e mexe já se defendeu o fechamento do Congresso também. Enfim, então esse tipo de comportamento é um comportamento que coloca em xeque, né, a manutenção do cargo de alguém, de quem está no poder executivo, no cargo do poder executivo. Então, as razões para que houvesse impeachment, elas foram inúmeras. E depois com a crise sanitária, né, Estela, com tudo que o governo fez e deixou de fazer em relação a minimizar os efeitos da crise sanitária no Brasil. Então, tudo isso já garantiria a possibilidade. Agora, a gente está andando e cada vez se aproximando mais das eleições de 2022 e de um contexto que parece-me que há um esforço grande, por isso que Michel Temer entra em cena, por isso que há um aparente recuo, pelo menos, do presidente da República no seu discurso. A gente está entrando num momento que parece uma tentativa de se fazer determinados acordos, né, que envolveriam aí pessoas importantes, atores políticos importantes, mas representando os poderes constituídos, para que o Jair Bolsonaro permaneça no governo, baixe um pouco, né, o tom das agressões, né, nem do discurso, das agressões aos poderes constituídos, e se garanta aí as reformas que são reformas de interesse do setor econômico, né, dos agentes financeiros, do setor produtivo. Tanto que a pauta mais de comportamento, de hábitos, né, enfim, de moral, né, tem sido um pouco afastada do debate dentro do Congresso Nacional. Duas perguntas para você que eu vou fazer de uma vez para você responder aí na ordem que você quiser. Já são 136 processos de impeachment protocolados
e o presidente da Câmara, Arthur Lira, está sentado em cima de todos eles. E não dá sinais de que pretende desengavetar algum. Eu te pergunto se isso se deve só a uma fidelidade do presidente da Câmara ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e te pergunto também se o fato do vice-presidente ser um militar, ser o general Hamilton Mourão, se isso atrapalha entre os parlamentares uma simpatia à causa do impeachment. Ainda um pouco em relação à questão anterior, então, para ficar claro, né? Cada vez fica mais difícil você ter um processo de impeachment contra o Jair Bolsonaro. Era isso que eu gostaria de dizer em relação à questão do tempo, né, que você colocou, né? Se ainda há possibilidade ou não. Bom, para que isso, por que isso está ocorrendo? São vários fatores. Quer dizer, impeachment ele acontece quando está muito claro o que é que vem depois do impeachment. Quer dizer, só acontece quando você tem todos os acordos bem amarrados de qual vai ser o que é que vai ser o pós-impeachment. E isso nunca houve nesse período do Jair Bolsonaro. Quer dizer, as forças políticas jamais conseguiram costurar um acordo para definir o pós-impeachment. Isso eu estou falando daqueles setores que gostariam que o presidente Jair Bolsonaro fosse afastado, ou acha que tem razão suficiente para o afastamento dele, mais do que um gostar ou não que isso viesse a ocorrer. Então, dentre esses fatores, tem isso, né? Os impeachments que ocorreram no país mais recentemente, né? O impeachment de Fernando Collor e o impeachment de Dilma Rousseff, bom, que eu vou chamar de impeachment para a gente poder ter um nível de entendimento, a saída dela do governo da forma como ocorreu. E nos dois casos, havia um ator político que iria suceder ao presidente eleito e à presidenta eleita, respectivamente, né, o Fernando Collor e a Dilma, que participaram dessas articulações e que eram nomes onde havia certa convergência em torno da ideia de mantê-los no poder no pós-impeachment, conclusão do processo. No caso, Itamar Franco e Michel Temer. O Hamilton Mourão não tem essas características, né? Ele não é alguém que vem do Congresso Nacional, é alguém que é um outsider, né, da política, que galgou esse posto em função das circunstâncias que se estabeleceram aí com a ascensão do Jair Bolsonaro. Então, isso é um agravante, né? Por outro lado, o Arthur Lira é alguém que tem a mesma origem do Jair Bolsonaro, ali no centrão. Então, não tem muita razão, vamos dizer, do ponto de vista pragmático ou do ponto de vista político a longo prazo, para tocar o processo de impeachment contra o Jair Bolsonaro, como o Eduardo Cunha tinha, né, naquela ocasião, já que ele não conseguiu os acordos com o PT para se proteger, né, das acusações que tinha já contra ele no momento do impeachment. E aí ele foi abrir o processo. E aí esses processos, quando se abre, já se tem uma ideia do que é que vai ser o final e o que é que vai ser depois. Como nada disso está colocado muito claramente no horizonte, isso dificulta que haja um processo de impeachment de Jair Bolsonaro. Por outro lado, eu reafirmo, mais uma vez, o projeto econômico, que talvez seja a questão mais importante, né, que levou à destituição de Dilma Rousseff, que é uma política ultraliberal, isso está sendo garantido pelo Jair Bolsonaro, né? Não tanto o quanto os agentes financeiros, os agentes econômicos gostariam, sobretudo porque para a economia crescer tem que haver uma certa estabilidade política, coisa que a gente não tem. Mas, de todo jeito, é a política econômica que interessa a largos setores da sociedade, satisfeitos ou insatisfeitos com a figura do Jair Bolsonaro. Túlio, a gente só tem tempo agora para mais uma pergunta, faltam 2 minutos, entre tantas que eu queria te fazer. Bom, vai aqui essa. Durante muito tempo se falou
a visão, né, o entendimento que predominava era que Bolsonaro, eleito presidente da República, começou a convocar os militares para participarem do seu governo em cargos estratégicos, cargos importantes. São mais de 6 mil militares no governo hoje. Na sequência dos acontecimentos, já há quem entenda de outra forma, já há quem entenda que Bolsonaro é um projeto dos militares. O caminho é inverso, né? Não foi ele quem convocou os militares, foram os militares que o convocaram. Então, que ele é um projeto dos militares para estarem no poder. Você fica com qual desses dois entendimentos ou você tem aí uma outra explicação? Eu acho que há uma convergência de interesses aí, né? O Jair Bolsonaro ele não chegaria à presidência da República sem o apoio das Forças Armadas. Lembrar que importantes líderes do governo hoje, militares, foram aqueles que incentivaram a candidatura dele, porque viam na candidatura dele uma possibilidade concreta ali de vencer o PT, né, ou a esquerda, como está colocado no discurso. Então, a convergência de interesses vai nesse sentido. Por outro lado, nem o Jair Bolsonaro podia prescindir das Forças Armadas para chegar ao poder, ainda que da forma através de uma eleição, e as Forças Armadas precisavam de um candidato competitivo, né, que conseguisse romper ali a barreira da dicotomia que existia até então, PT, PSDB. Então, romper essa dicotomia e conseguir se impor aí como uma terceira via naquele momento. Bom, então, eu acho que o que houve foi um momento propício, histórico, um momento propício para que ambos os setores, não, tanto Jair Bolsonaro como as Forças Armadas, se beneficiassem no encontro, né, de convergências de interesses para viabilizar uma candidatura à presidência da República que levasse as Forças Armadas a ocupar como está ocupando o Estado brasileiro. Acabou, sim ou não? Chegamos em 22 sem golpe? É difícil dizer, né? A intenção do Jair Bolsonaro sempre foi a de golpear, né? Se ele vai ter condições de fazer isso, a gente não sabe, mas ele vai trabalhar no sentido, sim, vamos dizer, eu vou usar essa palavra para bom entendimento, basta, melar o jogo político e, consequentemente, o jogo eleitoral de 2022. Se isso vai resultar num golpe ou não, a gente não sabe. Nos Estados Unidos não resultou, mas lá existe uma outra estrutura de poder estabelecido que no Brasil é muito mais frágil. Túlio, muito obrigada pela sua participação mais uma vez no Opinião Pernambuco, tá bom? Agradeço o convite. Boa noite.